O Esquadrão Suicida volta para o castelo para receberem sua recompensa. No entanto, quando a Arlequina acorda de um cochilo, ela descobre que eles ainda estão presos em uma cela. Parece que nada mudou em relação a como eles estão sendo tratados nesse mundo. O agente Rick Flag pergunta se eles realmente fizeram o trabalho, já que o acordo era se eles recuperassem a fortaleza, eles estariam livres. Mas Pistoleiro diz que eles não fizeram nada de errado. Sim, eles podem ter exagerado um pouco e destruído o forte, mas o trabalho está feito. Agora ele está mais preocupado com as bombas, pois segundo o pacificador, eles têm apenas 12 horas antes delas explodirem. Então todos notam que a princesa Fiona está caminhando até eles. E embora nunca tenham se conhecido antes, Cara de Barro já adivinhou que ela é uma princesa. Então ele começa a usar o seu charme, mas Pistoleiro o interrompe e vai direto ao ponto perguntando a Fiona quando eles serão libertados. Fiona pede desculpas, mas ela não tem como saber sobre essa informação. Embora tenha certeza de que seu sucesso recente em conquistar a fortaleza significaria que eles seriam bem tratados, não parece que correu tudo como planejado, já que eles ainda estão atrás das grades. Fiona então olha para Arlequina, e a Arlequina pergunta o que ela quer, mas Fiona não consegue dizer, e isso deixou a Arlequina irritada. Então ela diz a Fiona que percebeu como ela estava olhando muito para ela antes, e diz que se ela tem algo a dizer, fale logo. A Arlequina diz que Fiona a lembra de seu antigo eu. O Cavaleiro Cecil entra na prisão com as chaves das celas, porque a rainha chamou todos do Esquadrão Suicida, e Pistoleiro pergunta por que ele demorou tanto. E do nada temos um flashback da infância da princesa Fiona, enquanto ela estava escalando um telhado junto com seus amigos. Ao chegarem ao topo, eles percebem como a vista é maravilhosa. Fiona ficou impressionada e, embora seu castelo seja mais alto, o garoto a lembra que ela está disfarçada de plebeia agora, então ela não pode falar nada sobre seus status real aqui embaixo. Fiona se desculpou e mudou de assunto para perguntar se o irmão mais novo do garoto está se sentindo melhor agora. O garoto diz que seu irmão está bem. Ele também diz que o preço do pão aumentou novamente e que não há mais chaminés na cidade para eles limparem. Então os tempos estão difíceis. Só que então ela percebe que Cecil está chamando por ela, então ela avisa que precisa voltar logo para casa. Mas antes de ir, o garoto pergunta se ela sabe quando que a guerra terminará. Ela infelizmente não pode dizer com certeza. Tudo que ela sabe é que a luta está acontecendo nas montanhas. Mais tarde naquele dia, Fiona recebeu bronca da rainha por ir à cidade brincar com os plebeus. Ela lembra Fiona que, como alguém da realeza, ela tem uma missão diferente da dos camponeses. Mas antes de sair, Fiona pergunta qual é a missão da realeza. Então a rainha responde que é acabar com a guerra, o que acabou levando à morte de todos os amigos de Fiona, pois eles acabaram sendo pegos na violência desse conflito. Agora, voltando para o presente, Cecil avisa Fiona para lembrar de que a reunião do Conselho de Guerra está prestes a começar. Fiona então se prepara para comparecer, mas Cecil a lembra que não há uma expectativa de que ela faça uma boa conversa com sua mãe. Fiona sabe disso, mas isso é uma coisa que ela quer fazer para que possa desempenhar um bom papel nessa guerra. Na reunião, o Conselho vê uma gravação de centenas de soldados da Besta Imperial marchando para um ataque. Todos começam a entrar em pânico ao ver isso, mas a rainha manda todos ficarem calmos e pede uma atualização de notícias. O exército imperial está marchando em direção às planícies pela floresta. Felizmente, eles estão se movendo em um ritmo muito lento, mas com seus grandes números, os guardas que foram posicionados na floresta não serão suficientes para lidar com eles. Então, se nada for feito para mudar a situação, as forças imperiais serão capazes de cruzar a ponte para o reino em menos de 2 dias, o que seria um resultado terrível. E enquanto todos estão em pânico, Arlequina pergunta por que eles ainda estão algemados quando o acordo era para eles serem libertados depois de recuperarem o forte. A rainha diz que eles não cumpriram sua parte do acordo, pois destruíram o forte inteiro quando deveriam recuperá-lo para ela. Mas por enquanto ela vai esquecer isso, então ela pede para Rick Flag se levantar, pois ele mencionou ter informações úteis sobre os oficiais superiores do Império Inimigo. Então ela quer saber quem está liderando o exército e como eles poderiam manter o controle sobre um número tão grande de tropas. No entanto, antes que Rick dê essa informação para ela, ele pede para que seja informado de como essa guerra começou para que ele possa entender melhor a situação. Então a rainha pede a Cecil para explicar que o reino está travando uma guerra com o exército imperial há muitas décadas, mas a intensidade da guerra tem aumentado drasticamente ao longo dos últimos 6 meses. Um fator principal nessa mudança é o fato de que os elfos e os Homens-Fera traíram o reino para ficar ao lado do Império. Rick fica surpreso ao ouvir isso. E de fato, os Homens-Feras com quem eles lutaram enquanto tentavam recuperar o forte eram originalmente súditos do reino. Pacificador os chama de traidores por abandonarem seu reino, mas Cara de Barro acha que eles podem ter ficado fartos do quão mal estavam sendo tratados. Rick diz à rainha que ele tem quase certeza de que quem fez os Homens-Feras atraírem foi o Caça-Ratos. Ele tinha o poder de se comunicar com ratos na Terra, mas é possível que ao vir a este mundo ele tenha concedido a habilidade de se comunicar com animais também, e forçá-los a fazerem coisas absurdas. A rainha pergunta se ele tem alguma sugestão sobre como capturá-lo, mas ele realmente não tem nenhuma boa ideia. Pistoleiro se pergunta por que Rick não foi capaz de explodir a cabeça do Caça-Ratos, e também dos outros criminosos quando eles se tornaram traidores, já que Amanda deve ter plantado bombas em seus pescoços também. Rick diz que não tem ideia como isso aconteceu, mas antes dele perceber o que estava acontecendo, todas as bombas em seus pescoços foram desarmadas, e é exatamente por isso que Amanda ajustou as bombas da equipe atual para explodirem após um certo tempo de cronômetro. A rainha está prestes a mandá-los de volta para a prisão, mas é quando de repente
repente, a Arlequina se lembra de algo que o Coringa disse a ela sobre o caça-ratos. Ela fala que tem um plano e eles dizem que é uma boa ideia, mas o único problema é que isso exigirá que eles não apenas parem um exército de feras, mas que também forcem um caça-ratos a aparecer na linha de frente, e eles simplesmente não têm pessoas suficientes para isso. Rick se vira para a rainha e pergunta se ela estaria disposta a emprestar a ele alguns de seus soldados, para garantir o sucesso dessa missão. Ele também pede para que eles sejam libertados. Os membros do conselho começam a insultá-lo, por pensar que eles poderiam emprestar a ele alguns soldados. Mas Fiona acredita que eles podem confiar nessas pessoas pelo bem do reino. Entretanto, ela é interrompida por um dos membros do conselho, que pergunta a ela se ela estaria disposta a aceitar a responsabilidade se Rick acabar matando seus soldados sem motivo. O cavaleiro Cecil também acredita que essa decisão seria idiota, já que os únicos cavaleiros atualmente disponíveis para a batalha são aqueles que estão diretamente sob o comando dele, e mesmo com todos não seriam suficientes para o plano que ele tem em mente. O acampamento está sendo montado no forte que foi destruído. Arlequina vê aqueles ogros e orcs da prisão entrando. Ela caminha até o ogro para cumprimentá-lo, e ele ainda respeita muito a Arlequina por ter conseguido quebrar ele na porrada. Então ele concorda em seguir suas ordens. A Arlequina sobe em um barril para conversar com o resto das feras, e ela diz a todos que se eles trabalharem duro na próxima batalha, eles serão libertados da prisão. Caso contrário, eles serão levados de volta imediatamente. Então todos ficam animados e tudo parece estar sob controle. Enquanto Cecil vai embora, Rick dá a cara de barro um trabalho para fazer, e ele claramente não está feliz com isso e vai embora. Depois o Rick grita com o Tubarão-Rei para fazê-lo parar de comer todas as suas rações de comida, e o pacificador está apenas limpando sua arma e não tá nem aí pra nada. Então Cecil se aproxima de Rick para conversar, e pelo que ele sabe sobre a situação, Rick é um soldado e a equipe é um bando de criminosos. Ele então pergunta se não incomoda o fato dele ter que lutar ao lado de criminosos idiotas. Ele diz que é claro que isso incomoda bastante. Ele nunca teria escolhido lidar com esses lunáticos se tivesse mais voz no lugar de onde ele veio, mas como um soldado ele está destinado a seguir as ordens de seus superiores. O cara de barro retornou depois de fazer o trabalho que o Rick pediu, e ele agradece por sua ajuda, afinal estruturas de argila não são sua especialidade, e isso ajudará bastante na batalha. Chegou o momento deles discutirem o seu plano de guerra. Rick aponta para um local no mapa mostrando pra gente onde eles estão localizados, e as barreiras que o cara de barro montou junto com a linha defensiva dos cavaleiros devem ser o suficiente para parar o avanço do exército imperial. Cecil percebeu que o pistoleiro está desaparecido, então ele pergunta o que ele poderia estar fazendo em um momento como esse. Eles respondem que o pistoleiro está posicionado no telhado como um atirador de elite, então ele decide deixá-lo fazer seu trabalho lá em cima. Ao mesmo tempo, o cara de barro pergunta a Cecil se ele pode contar a ele sobre a princesa Fione. Cecil pergunta por que ele quer saber disso de repente, então o cara de barro explica que parecia que Fione queria perguntar algo importante a eles antes, mas ela não conseguiu dizer, então agora ele quer saber que tipo de pessoa ela é. Cecil explica que Fione é uma garota de bom coração e não há ninguém no castelo que se importe com as pessoas do reino tanto quanto ela. Enquanto ele está falando, a Arlequina zomba dela e diz que Fione é apenas uma garota fracote que não consegue se defender. Cecil está querendo partir pra cima da Arlequina por insultar sua princesa na frente dele, só que do nada o Tubarão-Rei sente o cheiro do inimigo se aproximando. Então eles alertam as tropas avisando que é hora da batalha. Ele diz que sairá para comandar suas tropas enquanto os outros assumem o comando dos ogros, mas a Arlequina e os outros não têm a intenção de lutar agora. Os ogros são perfeitamente capazes de fazer isso sozinhos e nenhum deles quer lidar com o incômodo de lutar agora. Enquanto o caçador de ratos e seu exército se aproximam, ele avista barreiras gigantes no meio do campo de batalha e também percebe que tem soldados atrás delas. Ele rapidamente pensa que isso é uma armadilha do reino. No entanto, ele acha a coisa toda hilária porque está confiante de que ele e seus fantoches obedientes podem facilmente dominá-los. Os soldados estão começando a questionar se realmente serão capazes de vencer essa batalha quando estão lutando contra tantos oponentes. Mas Cecil chama a atenção deles e os lembra que eles estão lutando para proteger as pessoas do reino. Então mesmo que eles tenham que morrer no processo, eles defenderão com tudo que tem. O caçador de ratos ainda guarda rancor pela bala que o pacificador tentou atirar nele, e diz que vai gostar de rasgá-lo membro por membro quando finalmente o encontrar. Mas então uma bala passa zunindo por ele e o caçador de ratos se abaixa no chão. Ele percebe que o pistoleiro que estava posicionado lá no alto atirou uma bala nele, mas como ele ainda está vivo, ele acredita que o pistoleiro deve ter errado. Então ele ordena que suas feras comecem um ataque, mas todas as criaturas o ignoram e ficam parados. Isso é muito estranho, pois ele já deu o comando para eles avançarem. Só que do nada ele percebe que seu cajado mágico foi destruído. Acontece que naquela hora o pistoleiro estava mirando no cajado o tempo todo. Mais cedo naquele mesmo dia ele chamou todos para se reunirem, para discutir uma teoria que ele tinha. Ele percebeu que não deveria haver nenhuma maneira dos poderes do caça-ratos lhe darem controle total sobre os Homens-Fera. Então ele imaginou que seu poder deve estar vindo do cajado, que ele estava carregando da última vez que eles lutaram. É por isso que eles montaram uma barreira e reuniram
reuniram as tropas, para que pudessem atrair o caça-ratos e fazê-lo levantar seu cajado. E agora que ele não tem mais controle sobre as feras, eles rapidamente se voltam contra ele por escravizá-los. Então eles rasgam o caça-ratos inteiro. Todos começam a se perguntar onde eles estão e o que estavam fazendo. Cecil não sabe o que está acontecendo, mas aparentemente as feras não querem mais lutar. Então a batalha foi vencida, e de acordo com o contrato que eles haviam feito com a rainha, eles agora estão livres para fazer o que quiserem. O Conselho de Guerra acaba de ser informado da vitória do Esquadrão Suicida. Então todos estão felizes, exceto a rainha, que parece estar brava e surpresa ao mesmo tempo. Rick os leva até o portal para que eles possam zerar seus temporizadores de bomba, mas o portal é muito alto, então o pistoleiro pergunta como eles exatamente devem alcançá-lo. Do nada o pescoço de todo mundo começa a piscar, o que significa que eles não têm muito tempo até que as bombas explodam. Rick não tem controle sobre o reinício do temporizador, então ele não faz a mínima ideia de como isso deve acontecer. O pacificador manda todo mundo se acalmar, pois é fácil descobrir se o sinal de reinício realmente funcionou ou não. De acordo com o que ele sabe, as bombas devem explodir a qualquer momento, então todo mundo se prepara para suas possíveis mortes. Mas enquanto o pacificador fazia a contagem regressiva para 0, ninguém explodiu, o que significa que os temporizadores foram zerados com sucesso. Toda essa tensão deixou a Arlequina com fome, e agora que eles não vão mais morrer, ela sugere que eles comam alguma coisa. No entanto, Rick lembra a todos que mesmo com o cronômetro sendo reiniciado, significa que eles têm mais 3 dias antes que as bombas explodam, então eles não podem ser descuidados. O fato de que as bombas foram reiniciadas significa que Amanda ainda precisa deles para completar sua missão, que é estabelecer uma base para que os Estados Unidos possam começar a roubar os recursos e fazer pesquisas aqui. Por enquanto, eles precisam garantir que mantenham relações amigáveis com o reino, e para fazer isso eles precisam ajudar o reino a vencer sua guerra. Todos estão de acordo com a missão, então eles partem em sua aventura de guerra e lentamente fazem um caminho para o território do Império. E devido a essas longas batalhas, o pior pesadelo de pistoleiro aconteceu, que é ficar sem munição, e ele diz que agora é só mais um cara normal. Ele sabia que as balas acabariam eventualmente, e é por isso que ele fez tanto esforço para ter certeza de que não as desperdiçaria. Só que como sempre, a Arlequina não tá nem aí pra nada e atira gastando tudo. Todo grupo tem sempre um doidão da cabeça. O Cavaleiro Cecil está feliz que Pistoleiro não será mais capaz de usar suas armas, pois ele acha que é uma arma injusta, mas Pistoleiro diz que ninguém se importa com justiça quando se está em guerra. A falta de munição afeta bastante o Pistoleiro, e a Arlequina e o Pacificador também usam munição, então se não houver mais balas será uma má notícia para eles também. E vocês sabem por que a Arlequina não está preocupada com isso? Porque se o pior acontecer, ela sempre pode começar a usar uma frigideira ou algo do tipo. Rick diz a todos que tem uma ideia para eles reabastecerem suas munições. Quando ele chegou aqui pela primeira vez, o seu helicóptero não caiu, então o equipamento nele deve estar inteiro. O único problema é que o helicóptero está atualmente em uma montanha e chegar lá levaria o dia todo, mesmo que eles saíssem agora. Então Rick acha que eles deveriam retornar ao forte. No entanto, o pistoleiro não se importa, pois ele precisa dessas balas. Mas antes deles começarem sua viagem, a Arlequina pega sua jaqueta e pede para que eles esperem aqui até que ela tenha tomado banho. Mas eles decidem viajar o mais rápido possível. A Arlequina começa a reclamar porque essa viagem está sendo muito longa. Agora eles terão que esperar até de manhã para começarem a ir para o helicóptero. Quando eles chegam ao forte, eles encontram todos os ogros e orcs se preparando para um jantar. E deve ser uma grande ocasião, e a Arlequina pergunta o que eles estão comemorando. Então um dos orcs explica que Cecil os presenteou com uma tonelada de bebida como recompensa por lutar pelo reino. Embora eles não saibam por que Cecil fez isso, eles não se importam, afinal é bebida de graça. As feras parecem estar felizes com suas novas vidas, pois têm a liberdade de fazer o que quiserem nesse lugar. Mas Pistoleiro e os outros os chamam de ingênuos por pensar que o reino se importa com eles, só porque receberam sua liberdade e também recompensas. Mas as feras não têm escolha a não ser se contentar com a situação. Eles falam que o Esquadrão Suicida provavelmente não entenderia isso, já que eles são fortes o suficiente para fazerem suas próprias regras. Na manhã seguinte, a equipe está pronta para partir para as montanhas. A Arlequina pede uma frigideira, pois ela acha que seria uma arma incrível. Depois disso, a equipe finalmente parte em sua jornada para o helicóptero. No entanto, quando eles se aproximam, eles ficam desapontados ao ver que um dragão transformou o helicóptero em seu ninho. Todos começam a brigar com Rick Flag por pousar seu helicóptero aqui. Só que ele não fazia a mínima ideia de que dragões existiam quando ele chegou aqui. Então não havia como ele saber que um dragão assumiria o controle do helicóptero. Eles ainda precisam pegar a munição, então Cara de Barro diz que vai lidar com isso. Ele dá um passo para trás e faz o possível para imitar um chamado de um dragão fêmea, mas seu disfarce de dragão é muito horroroso. Então aquele dragão o ignorou completamente. Na verdade, o dragão ficou tão ofendido com o disfarce do Cara de Barro que decidiu matá-los. Todo mundo começa a correr para salvar suas vidas enquanto o dragão tenta matá-los, mas infelizmente o dragão acaba pegando o Tubarão Rei e voando com ele. Então a equipe tem que pensar em um plano para salvá-lo. O Cara de Barro usa seus poderes para criar uma parede de argila para bloquear o caminho do dragão. A
Aproveitando enquanto ele ainda está distraído, Rick e Pacificador vão logo para o helicóptero para que possam recuperar sua munição. Enquanto isso, Pistoleiro carrega sua última bala e mira no olho do dragão, porém o dragão tem uma pele impenetrável, então sua bala apenas ricocheteia em seu corpo. Felizmente, esse tiro foi capaz de irritar o dragão o suficiente para cuspir o Tubarão-Rei, mas isso também faz com que eles sejam um próximo alvo. Então antes que eles sejam fritados vivos, o Cara de Barro cria uma parede de lama para salvá-los, e graças ao seu incrível fator de cura, o Tubarão-Rei está perfeitamente bem. Os outros ficam aliviados por ele estar bem, embora não entendam como. Mas alguns segundos depois, a parede de lama que o Cara de Barro fez para protegê-los desmorona no chão. Isso porque o fogo a fez secar e isso deixa ele sem nenhuma outra proteção. Assim que o dragão estava se preparando para disparar outra explosão, a Arlequina lembra que ganhou aquela frigideira mágica, então ela pega e a usa para rebater a bola de fogo. No entanto, enquanto a Arlequina está comemorando sua façanha incrível, ela se esquece que o dragão também pode machucar ela de outras formas. Então Pistoleiro carrega ela para um lugar seguro enquanto corre. Ele se pergunta por que os outros estão demorando tanto para preparar as armas. Então a Arlequina pula de seus ombros e diz que vai dar uma olhada no helicóptero. Ela vê Rick separando as armas e ela vê algo que realmente pode ser útil, como uma bazuca. Ela joga para Pistoleiro enquanto o Pacificador cria uma distração enquanto o Cara de Barro segura o dragão no lugar. Então, com um tiro perfeitamente alinhado, o Pistoleiro atira direto no pescoço do dragão, fazendo ele cair e então morrer. Agora que o problema foi resolvido, todos voltam para o helicóptero para que possam reabastecer a munição. Enquanto o Pistoleiro está pegando tudo que precisa, Cara de Barro pergunta ao Pacificador o que ele fez para chamar a atenção do dragão. Então do nada ele puxa um ovo de dragão que roubou e diz que usou como refém. A Arlequina não consegue acreditar que o Pacificador faria algo tão cruel. Embora todos sejam criminosos, usar bebês como reféns é muito baixo. O Pacificador diz que não tá sentindo nenhum peso na consciência e ainda diz que fará um omelete com o ovo. Mas a Arlequina o impede e pega o ovo para mantê-lo seguro. De repente o ovo choca, e como a Arlequina é a primeira coisa que o bebê dragão vê, ele imediatamente pensa que é a mãe dele. Então a Arlequina decide ficar com ele e o nomeia de Dragão Arthur. Enquanto isso, Rick conversa com Amanda para informá-la do status da missão. Ele diz que o progresso está sendo feito e que atualmente eles têm um relacionamento amigável com o reino. Rick volta para o helicóptero onde o Pacificador está tentando fazê-lo voar, mas o dragão estragou ele, então eles terão que caminhar de volta para o forte. Aí maninho, deixa aquele like para a próxima parte, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tamo junto.